Hoje eu vou falar dos pincéis que eu uso nas minhas pinturas. Primeiro vou mostrar para vocês esse pincel de cerdas naturais número 24. Esse é da marca Condor, mas também tem outras marcas. Observe, esse pincel eu costumo usar muito para pintar o céu, as áreas maiores. Esse é um pincel do mesmo material de cerdas naturais, é o número 20, só que é um pincel língua de gato. Esse pincel era chato como esse outro, mas eu aparei nas laterais dele e deixei assim redondo, com o pelo redondo, observe, e se tornou um pincel língua de gato. Mas também tem para vender ele já pronto, tá certo? Aí você escolhe como você quer fazer. E como eu corto? Eu pego o pincel, aparo nas laterais, deixando redondo, e assim vai ficar um pincel língua de gato. Esse pincel eu uso em vegetações, principalmente em pinturas maiores, tá certo? E esse é um pincel também de cerdas naturais, só que menor, para pinturas menores. Esse é o que eu mais uso em telas pequenas. Esse pincel era um pincel chato, como esse primeiro. Eu aparei nas laterais, deixei redondo e se tornou um pincel língua de gato. Como eu já falei, também tem para vender ele já pronto. Esse é o pincel de pelo, é um pincel número 8. Veja que no pelo dele é assim, cortado, um lado mais alto do que o outro. Conhecemos como um pincel chanfrado. Foi eu mesmo que cortei. Eu vou mostrar para vocês como eu cortei para deixar o pincel chanfrado. Então, pessoal, era um pincel chato como esse, observe. Era um pincel chato, então peguei uma tesoura e cortei, deixando ele chanfrado. Vou mostrar aqui para vocês. Para ficar melhor de cortar, eu posso também apertar assim um pouco. Como eu sempre falo aqui, também já tem para vender pronto, tá certo? Se você não quer cortar, tem para vender pronto. Esse é um pincel de pelo, é um pincel da marca Condor. E essa marca ela tem várias linhas, tem umas mais caras e outras mais em conta. E também existe várias outras marcas. Quando você começa a comprar, você começa a analisar qual que você acha melhor. Esses pincéis aqui são os mais fáceis de encontrar em qualquer loja de materiais de construção. Esses pincéis ele é bom para pintar pinturas maiores, vegetações, por exemplo, em telas grandes ou até mesmo em paredes. Você também pode comprar um mais fino um pouco e também dá para deixar ele língua de gato. Você pode aparar nas laterais, deixar redondo e assim vai ficar um pincel língua de gato para pintar árvores, como eu pinto aqui, já mostrei para vocês. Pode pintar também com esse pincel, pinturas maiores. Se for pinturas grandes em paredes, também pode adquirir pincéis desse mesmo tipo, bem maiores do que esse. E assim, de cada pincel você pode ter os dois tipos, o chato reto e também o língua de gato. É importante você ter um pincel redondo de pelo, fino como esse. Esse é o 02. Pode ser outra numeração parecida com esse tamanho. E esse é o pincel filete, é um da cerda bem comprida. Dá para fazer detalhes bem mais finos. Mas no começo, se você não puder, você pode deixar para adquirir depois, certo? Esse é o pincel leque. É um pincel que não é obrigatório você começar logo com ele. Você pode deixar para depois. Com esses pincéis que eu mostrei primeiro, dá para fazer já as pinturas. Então vamos tirar esses aqui e vou deixar só esses que já dá para você começar. E qualquer dúvida você deixa nos comentários.